Olá, retomando os nossos vídeos no canal, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre globalização e a condição das empresas nesse momento, né? Nós temos um movimento de indústrias, de empresas de um local para outro, é o que a gente chama de deslocalização de indústrias ou de empresas, tá? Geralmente, as grandes fábricas das grandes marcas já não estão mais nos países de origem. Por exemplo, a Coca-Cola, a Nike, a Adidas, elas caçam locais onde elas tenham mais vantagens, ou seja, onde o lucro possa ser maior, tá? É o que a gente chama de... Existe uma guerra entre os lugares, né? Essa guerra entre os lugares é o que? Eu ofereço condições vantajosas para as indústrias e para as empresas e elas vêm para a minha localidade. Isso acaba gerando grandes movimentos de indústrias de um local para outro. É muito comum, né, quando você compra algum produto de uma grande marca, vir lá um local de fabricação daquele produto. Por exemplo, comprei um tênis da Nike. Aquele tênis não vem escrito Made em Estados Unidos. Vem escrito Made em China, Made em Vietnã, Made em Malásia. Geralmente são países que não estão nem um pouco próximos de um local de origem, da sede daquela indústria. E por que isso? O que esses locais oferecem para essas grandes indústrias que eles acabam sendo atrativos? Primeira coisa é a mão de obra barata. Geralmente os países do Sudeste Asiático, lá do Extremo Oriente, eles têm uma população enorme, tá? E essa população enorme acaba sendo uma mão de obra barata para essas indústrias que vão para aquele local. Diferente dos países de origem, por exemplo, os países europeus e países da América do Norte, eles acabam tendo uma população com alto grau de instrução, que acabam recebendo salários mais altos, os sindicatos acabam sendo mais fortes. Além disso, você tem a questão dos impostos, né? Muitos dos países do Sudeste Asiático, os chamados tigres asiáticos, a China, eles oferecem isenções de impostos, tá? Essas isenções de impostos acabam atraindo essas indústrias para esses locais. Isso acaba sendo vantajoso para essas indústrias. Elas vão para esses locais em busca de lucro máximo, ou seja, eu vou aumentar a minha capacidade de produção e não vou ter mais custos com isso. Vou estar próximo das matérias-primas, que também é uma das coisas que oferecem vantagens para essas grandes indústrias, próximo às fontes de energia, então tudo isso acaba sendo uma vantagem. Mão de obra barata, eu estou próximo do meu mercado consumidor, são grandes populações, eu tenho as isenções de impostos, não tenho leis ambientais tão rígidas como nos países desenvolvidos. Ou seja, são várias vantagens que as indústrias acabam se aproveitando para poder chegar a essa condição de se instalar nesses locais. O Brasil já foi um local de atração para essas indústrias. Hoje em dia você tem uma atração enorme pela China. Tá? Nas chamadas zonas econômicas especiais, você tem essa localização de muitas indústrias no mundo todo, tá? Porque a China acaba sendo um grande local de atração para essas indústrias. Um outro detalhe importante da atual fase que a gente está da globalização é que para as indústrias, para as empresas ficarem mais fortes, elas começaram a tentar controlar os mercados. Tá? E existem duas formas de você tentar controlar o mercado, que isso vem desde a época do capitalismo financeiro. Existe a primeira forma, que é o chamado monopólio, que é quando uma única empresa domina vários setores, tá? Ou seja, ela domina um setor da economia, ela vende os produtos dela e ela não e ela não tem concorrente. Ela praticamente trabalha sozinha naquele ramo, tá? Isso é complicado porque como essa empresa é única, ela acaba estabelecendo os valores que quer, não existe concorrência para poder diminuir preço, então é complicado. E nós temos os chamados oligopólios. O oligopólio é uma forma de adaptação e de concorrência também das indústrias, né, das empresas, em relação ao sistema capitalista atual. Muitas indústrias acabam fazendo fusões, muitas indústrias compram ações de outras indústrias, tá? Muitas indústrias acabam combinando preços, tá? Muitas indústrias realizam práticas para poder quebrar os adversários. Então, tudo isso está dentro dos chamados oligopólios. Tá? Eu vou gravar um vídeo para falar sobre esses oligopólios à parte, porque aí dá para explicar cada um bem separadinho. Mas a título de exemplo é o quê? Monopólio é quando uma empresa só toma conta de um setor, e quando duas ou mais empresas tomam conta de um setor, a gente tem os chamados oligopólios, tá? Que eles são uma forma que essas indústrias encontram para poder competir no mercado.
Até o próximo vídeo que eu vou falar sobre esses oligopólios, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo.